Olá a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. A aula de hoje vai ser a aula de análise química instrumental, mais especificamente espectroscopia de absorção atômica. Tá? Então, é, é uma técnica de absorção, né? Então, vai envolver absorção de energia de uma certa forma, né? Então, átomos, né, eles têm a capacidade de emitir e absorver energia, né? Toda matéria no universo ela consegue interagir com energia, né? Absorvendo ou emitindo, né? Energia. No nosso caso aqui, a nossa técnica ela vai receber, ela vai funcionar com base no princípio de que um átomo em específico ele consegue absorver uma radiação eletromagnética num determinado comprimento de onda específico, tá? E essa quantidade de energia absorvida pode ser mensurada. Daí vem o nome de espectroscopia de absorção atômica, ok? Então, fazendo a leitura aqui, né? A espectrometria de absorção atômica utiliza esse fenômeno para a determinação quantitativa de elementos, uma ampla gama de metais, em uma ampla variedade de amostras, como, por exemplo, materiais biológicos, tecidos e fluidos ambientais, como água, solo, sedimentos, plantas, alimentos, etc. A espectrometria de absorção atômica, como é chamada, é a técnica mais utilizada para análise elementares em níveis de miligramas por litro. Tá? Então, átomos no estado fundamental são capazes de absorver energia luminosa de um determinado comprimento de onda específico, alcançando um estado excitado. A configuração mais estável de um átomo é determinada pelo estado fundamental e representa a forma como este comumente é encontrado no estado gasoso. Se uma determinada quantidade de energia é aplicada sobre um átomo e esta é absorvida, um dos elétrons mais externos será promovido ao nível energético superior, levando o átomo a uma configuração energética menos estável, denominada estado excitado. Uma vez que essa configuração é instável, o átomo retorna imediatamente para o estado fundamental, liberando energia absorvida. Tá? Então, nós temos aqui, pessoal, aquele mesmo slide, né, que eu já passei anteriormente, falando a respeito de como que funciona o princípio de absorção. Né? Então a gente tem o elétron orbitando sua órbita padrão ao longo do átomo, aí ocorre uma absorção de luz, né? Lembre-se que a constante de Planck vezes frequência é luz, né? E esse elétron ele migra para uma órbita externa, tá? Ele fica no estado excitado e essa excitação faz com que ele se afaste do núcleo, tá? Durante o relaxamento, esse elétron ele vai emitir um comprimento de onda específico e ele vai retornar à sua órbita original. É, e esse fenômeno ele libera uma luz específica, tá? Bom, dito isso, gente, na espectrometria de absorção atômica, a energia absorvida pelo átomo no estado fundamental, é proveniente de uma radiação eletromagnética apropriada, já que a maior parte da matéria absorve energia luminosa no mesmo comprimento de onda na qual ela também emite. Tá? Então a gente estudou esse efeito lá durante os problemas que a gente poderia ter lá na espectrofotometria, né? Quando você tinha uma amostra muito carregada, a radiação que um elemento poderia absorver, ela poderia, ela poderia ser absorvida, refletida pelo átomo, né? E, e na fluorimetria, né? Na fotometria, se esse elétron, se esse átomo emitisse uma determinada radiação num comprimento de onda específico,
outros átomos da mesma espécie poderiam absorver essa energia. Tá? Então isso era um problema lá na fotometria e na espectrofotometria, é que a gente usa esse princípio como parte da análise. Então, aumentando-se o número de átomos presentes no caminho óptico, pode-se aumentar a quantidade de radiação absorvida. Medindo a variação da quantidade de luz transmitida, pode-se realizar uma determinação quantitativa do analito presente. Então vejamos aí. Na espectrometria de absorção atômica, o que se mede diretamente não é a quantidade de radiação absorvida pelo analito, mas sim a quantidade de luz que consegue passar pela solução, ou seja, a quantidade de luz que é transmitida da solução. Como P depende de P0, né, a quantidade de fótons ela é diretamente proporcional à quantidade inicial transmitida, há de se garantir que P0 é sempre igual nas diferentes medições. Para escapar desse problema, a gente mede a razão de P sobre P0, né, PO, e não P apenas sozinho. Essa razão é chamada de transmitância, também visto lá na espectrofotometria. E é a razão entre, no caso, P sobre P0. Utiliza-se também a porcentagem de transmitância, que é 100 vezes T, né? 100% vezes T, e os valores vão de 0 a 1, então a porcentagem também varia de 0 a 100%. No caso, a absorbância ela também obedece à lei de Beer, né? Então a absorbância ela vai ser o log da incidência luminosa sobre a incidência original, e a gente também consegue então fazer com que as três letras, né, que é a constante da proporcionalidade, a concentração e o percurso óptico, sejam proporcionais à absorbância. Tá? Então, a espectrometria de absorção atômica emprega uma chama para redução dos átomos metálicos a átomos livres. Os átomos gasosos livres presentes na chama estão no estado fundamental. A partir disso, uma lâmpada específica emitirá radiação de um determinado comprimento de onda em que a espécie absorve. A diminuição da energia de radiação é medida no sinal de absorção. A absorção é medida pela diferença entre o sinal transmitido na presença ou na ausência do elemento a ser determinado. A absorção atômica baseia-se na absorção da linha espectral na região do ultravioleta ou visível por espécies químicas neutras não excitadas em estado gasoso. Cada espécie atômica possui um espectro de absorção formado por uma série de estreitas raias características devido às transições eletrônicas envolvendo os elétrons externos. Tá? Lembrem-se que o salto é quantitativo, então a quantidade de energia que é absorvida ela é finita e definida, então a gente consegue, atingindo esses patamares, chegar nesses valores. Né? Os princípios básicos que tornam possível a espectrometria de absorção atômica são: então, todos os átomos absorvem luz, os comprimentos de onda no qual a luz é absorvida é específico para cada elemento químico, na maioria das vezes, e a quantidade de luz absorvida é proporcional à concentração dos átomos envolvendo o percurso óptico. Tá? Então a gente tem aqui o esquema técnico do fundamento da arte. Tá? Então a gente tem aqui a lâmpada de deutério, a gente tem a lente focalizadora, nós temos a chama que vai nebulizar, que vai desatomizar e gasificar o gás, né? Depois você tem uma outra chama focalizadora, você vai ter uma unidade eletroconversora de radiação eletromagnética para energia elétrica, e você vai ter então também a multiplicação desse sinal e a emissão dos resultados. Tá? Então, o espectrômetro de absorção atômica é um equipamento que permite a análise quantitativa de elementos metálicos em soluções líquidas, gasosas ou sólidas. Os componentes básicos de um espectrômetro incluem a fonte de radiação, sistema de atomização, monocromador, detector e processador. A principal fonte de radiação utilizada nesses equipamentos é uma lâmpada de cátodo oco. Essa lâmpada é usada como fonte de radiação para excitar átomos livres e emite um espectro em linhas estreitas característicos do material do cátodo.
Pessoal, então essa é a principal vantagem desse método, tá? Cada lâmpada que nós tivermos vai ser a lâmpada de um elemento específico que a gente vai medir. Isso vai fazer com que a radiação que seja emitida seja característica daquele átomo, e é por isso que esta análise ela é tão seletiva, tá? Então, as lâmpadas de cátodo são construídas com um tubo de vidro preenchido com gás inerte, onde em uma das extremidades posicionam-se eletrodos, sendo um cátodo confeccionado com o próprio elemento metálico de interesse ou revestido pelo elemento de interesse, e um ânodo constituído de um bastão de zircônio ou tungstênio. A outra extremidade é selada por uma janela transparente, geralmente de quartzo. Lembrem-se que o quartzo tem uma taxa de absorção eletromagnética em um determinado comprimento de onda, tá? Fabricada com material que não absorve então a radiação do comprimento de onda que será emitida pela lâmpada. Então nós temos aqui o esquema, o desenho técnico, né, de como que, não o desenho técnico, mas o desenho estrutural de como que funcionaria a lâmpada, tá? E todo o segredo desse tipo de método analítico é fundamentado na própria lâmpada, tá? Então, na espectrofotometria, a gente tem uma lâmpada lá de deutério ou de tungstênio padrão que vai emitir uma luz branca que, na verdade, né, uma porção de radiações eletromagnéticas. A gente usa um filtro monocromador para selecionar uma banda espectral, né, tentar selecionar algumas bandas espectrais para interagir com a amostra. Aqui não, a radiação é específica do elemento, tá? Então nós temos aqui os efeitos de ionização. Então vejam que a gente tem um gás inerte, que é o primeiro gás, no caso aí o neônio, e o neônio, mediante uma DDP, ele vai emitir um elétron. Esse elétron, ele vai, bom, primeiro vai deixar o neônio positivamente carregado. Esse elétron ele vai se chocar contra a parede do cátodo, né, que está preenchido com esse material que a gente quer analisar. Então, por exemplo, se nós queremos fazer uma análise de cálcio, a minha lâmpada tem que ter o metal cálcio nela, tá? Se eu vou medir, por exemplo, ferro, a minha lâmpada tem que ter o ferro no cátodo, tá? E assim por diante. Então, para cada lâmpada, nós precisamos ter, nós conseguimos fazer análise de um material específico. Em seguida, pessoal, esse elétron ele se choca com o metal e esse metal se desprende, tá? Ele se desprendendo, ele vai liberar esse elétron e ele vai, então, à medida que esse elétron é liberado, emitir uma radiação específica. Essa radiação é a radiação específica daquele elemento químico, tá? Então nós temos aqui todo o processo, né, de salto quântico, né, que a gente já mencionou. Durante a colisão, o elétron ele passa a orbitar uma órbita mais longínqua, né? E no relaxamento, esse elétron volta para a órbita original e emite radiação. Então, modulador mecânico, né? O que é esse modulador? Em um instrumento de absorção atômica típico, é necessário eliminar interferências causadas por emissão de radiação pela chama. Porque a chama, pessoal, ela está presente, ela vai gerar a própria luz dela. Tá? Para eliminar os efeitos de emissão da radiação, é necessário modular a saída da fonte. O detector recebe dois sinais, um proveniente da radiação da fonte de radiação, outro proveniente da chama. Então, o modulador de sinal, que a gente chama de chopper, tem um papel fundamental, permitir a discriminação entre o sinal de absorção e o sinal de emissão, principalmente para átomos que se excitam com muita facilidade. Sincronizadamente, ele bloqueia a radiação proveniente da fonte para que o sinal seja medido na emissão do analito. Então, quando a lâmpada de cátodo emite radiação e essa passa por uma parte vazada do modulador, o analito absorve parte da radiação e o restante da radiação que não é absorvida e é transmitida e chega ao detector. Quando a parte espelhada do modulador, que é o chopper, bloqueia a radiação,
Este não passa pela chama e os átomos do analito que estavam excitados passam do estado fundamental e emitem radiação referente ao mesmo comprimento de onda que o analito absorve. Então, essa radiação chega ao detector como um outro sinal. Tá? Então, em tese, né, o que nós temos? Quando passa, o detector está recebendo, quando vaza, né, a radiação da lâmpada, o detector está recebendo a radiação da lâmpada mais a da chama. Quando a superfície espelhada reflete, né, o detector ele vai receber apenas o sinal da chama. Tá? Então, a diferença entre os dois sinais analíticos, né, a diferença elétrica que você tem de leitura entre os dois sinais analíticos, ele corresponde à absorbância do material que está sendo analisado. Tá? Então, é óbvio, né, que o detector ele vai ter um pico de energia maior quando o sinal da chama e da lâmpada estiver sendo transmitido, que é a parte vazada do chopper, e vai ter uma redução do sinal, que é apenas referente à energia que a chama está produzindo e se chegando até o detector. Tá? Então a chama, no caso, a chama tem a finalidade de reduzir os íons em átomos no estado fundamental. O tipo de chama mais utilizado em absorção atômica é a mistura de ar acetileno, uma proporção relativamente elevada de oxidante em relação ao combustível. E aí a gente tem uma tabela que vai mostrar diversos tipos de comburentes e combustíveis e as chamas capazes de serem absorvidas. Tá? E também na última linha, a velocidade de combustão, né, que nós temos por segundo, tá? A quantidade de temperatura que a gente consegue absorver por segundo de contato com a chama. Tá bom? Então notem aí que nós temos grandes quantidades de calor com a mistura de acetileno e o componente oxigênio puro, né? Temos aí 3050, 3100 graus Celsius, né? Mais respectivamente aproximadamente 3400 Kelvin, o que é uma temperatura bem elevada. Tá? E com gases comburentes menos nobres e um comburente, gases combustíveis menos nobres e um comburente menos nobre, a gente tem 1700 a 1900 graus Celsius de temperatura. Tá? Então, os principais fenômenos que ocorrem quando, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio ela é alimentada na chama, é, ela vai ser então aspirada, né, nebulizada, e a gente tem o primeiro o fenômeno da dessolvatação, que é a transformação dos íons em estado sólido, né, porque o solvente vai ser evaporado. Na sequência, o sal ele é fundido e depois vaporizado, né, ele passa por essas duas transformações físicas. E, por último, a energia que é absorvida e depois enviada na chama pela lâmpada que está sendo emitida a radiação. Tá? Então nós temos aí solução, depois nebulização, né, um esquema bem fácil para a gente entender. A nebulização vai transformar em spray o líquido, né, que é um aerosol. Daí, na chama, teremos a dessolvatação, que é a evaporação do solvente. O aerosol vai ser composto a partir de então de partículas sólidas que vão ser liquefeitas e depois vaporizadas. Daí nós temos a dissociação, que é a desatomização desse sal. Por fim, teremos os átomos livres e aí temos a absorção dos átomos no estado excitado. Tá? Então, função do nebulizador. A introdução da amostra no sistema é um dos fatores mais importantes da técnica, pois influenciam diretamente na precisão e exatidão dos valores obtidos. O objetivo do sistema de introdução da amostra é transferir para o sistema de atomização uma porção reprodutível e representativa de uma amostra. Fator este que depende fortemente do estado físico e químico do analito e da matriz da amostra.
lembrando, pessoal, matriz é o local onde a amostra se encontra, né? O meio no qual ela se encontra. Então, a amostra é introduzida por um nebulizador. O nebulizador tem a função de transformar a solução que antes era líquida numa névoa dispersa, tá? De líquidos que a gente chama de aerosol. Então, são partículas finamente divididas para aumentar a área de superfície de contato do analito com a chama. É claro, né, pessoal, que nós temos algumas coisas que a gente pode ter de interferência. Por exemplo, a viscosidade da solução tem um efeito sobre a velocidade de aspiração e a dispersão e a transformação em aerossol. Álcools de baixo peso molecular, cetonas e ésteres isoladamente ou em mistura com água aumentam o sinal de emissão da chama porque ele melhora a sensibilidade por diminuírem a tensão superficial do sistema. A intensificação do sinal de emissão é um resultado da combinação de vários fatores. A vazão das amostras na chama são geralmente maiores em virtude da viscosidade e da tensão superficial menor. Então, gotículas do aerosol são menores e a evaporação dessas é mais rápida e completa. Dois dos principais tipos de queimadores em espectrometria de absorção atômica com chama são o de queima total e pré-mistura. Os queimadores de queima total, a injeção da amostra é feita diretamente na chama. As principais desvantagens deste queimador são a chama é estreita e alta e fornece um percurso óptico relativamente curto. Produz gotas de tamanhos diferentes. Muitas das gotas maiores são sopradas diretamente na chama, sem haver evaporação total ou sem a completa pirólise do soluto. Nesse caso, nem toda a amostra é convertida em um estado mensurável. Dentre as vantagens, pode citar que o queimador é seguro para a operação, pois não está sujeito ao retrocesso explosivo. Nós temos aqui então um exemplo, né, de como que funciona o caso da chama, né? E nós temos aí comburente e combustível sendo misturados junto com a amostra e queimados diretamente no queimador. Tá? Então, nos queimadores de pré-mistura, o aerosol é produzido numa câmara de mistura onde se separam em gotas maiores e menores, exatamente como a gente viu lá no fotômetro de chama, né? Estas últimas, sob forma de nevoeiro, são misturadas aos gases da chama e depois vaporizados. O orifício do maçarico consiste em uma fenda longa e estreita que produz a chama não turbulenta, calma e em forma de tira. As principais desvantagens deste queimador são riscos de formação de misturas explosivas devido aos obstáculos. 90% da amostra vai para o dreno. Então existe uma grande quantidade de perda de amostra nessa metodologia. Dentre as vantagens, podemos citar longo percurso do feixe de luz em relação e maior eficiência de produção de vapor atômico, gotas maiores que chegam à chama. Tá? Então nós temos aqui, no caso, o exemplo, né? O aerosol sendo retido as gotículas maiores e a chama sendo produzida no queimador. Tá? Então temos aí uma foto de um queimador para vocês verem como que essa chama ela é de fato produzida. Tá? Claro que o interesse aqui, a maior quantidade de átomos no estado fundamental sejam empilhados, né, em linha para que o feixe do percurso luminoso ele interaja com a maior quantidade deles. Tá? Atomizadores eletrotérmicos, no caso, no entanto, que são as câmeras eletrotérmicas, né, geralmente resultam em uma melhor sensibilidade porque a amostra inteira é atomizada em um curto período de tempo e o tempo médio de resistência do átomo no caminho óptico chega a 1 segundo ou mais. Nesse dispositivo, a atomização ocorre em um tubo de grafite cilíndrico de grafite aberto nas duas extremidades, o qual possui um orifício central para a introdução da amostra por meio de uma micropipeta. O tubo de grafite se encaixa em um par de contatos elétricos cilíndricos de grafites localizados nas duas extremidades do tubo. Então nós temos aqui, pessoal, um tubo que vai funcionar com um princípio termoelétrico. Né? Então teremos uma termorresistência gerando calor, nós temos a inserção da amostra ali no percurso óptico e
Dado a termorresistência atingir temperaturas muito altas, muito rápidas, a amostra ela vai vaporizar por completo de forma muito rápida. Tá? Então, nos atomizadores termoelétricos, alguns poucos microlitros da amostra são inicialmente evaporados em baixa temperatura, e então queimados a uma temperatura um pouco mais elevada em um tubo de grafite eletricamente aquecido. Após a queima, a corrente aumenta rapidamente várias centenas de amperes, o que faz com que a temperatura aumente rapidamente, cerca de 2.000 a 3.000 graus Celsius, e a atomização da amostra ocorre em um período de tempo curto, de milissegundos ou até segundos. A absorção do vapor atômico é então medida na região imediatamente acima da superfície, né, pelo percurso óptico que a radiação que vem da lâmpada vai executar. O ciclo que as câmeras, né, de grafite elas vão fornecer. Então, o aquecimento do forno de grafite envolve várias etapas. Então, temos o ciclo de secagem, que é um sistema ele é aquecido de 20 a 30 segundos a uma temperatura de 120 graus Celsius para evaporar o solvente, considerando que o solvente seja água. Depois temos a calcinação do resíduo. Então, essa etapa, o forno ele é aquecido 200 a 800 graus Celsius para a remoção de material orgânico volátil. Então, nessa etapa, a gente converte os componentes da amostra em estado químico diferentes. No terceiro estágio, o forno é levado rapidamente a uma taxa de 1.500 graus Celsius por segundo a temperatura de atomização, que pode ser de entre 2.000 a 2.500 graus Celsius. Então, nesse ciclo de tempo ele dura de 2 a 8 segundos, dependendo das características do equipamento empregado, suficiente para produzir uma névoa de átomos de absorção atômica da luz monocromática. E por fim, a etapa D, que é a limpeza do tubo. Então, o aquecimento da temperatura elevada a 2.700 graus Celsius para preparar para a próxima amostra. Tá? Então, nós temos aqui um gráfico de temperatura em relação ao tempo com cada uma das etapas. Né? Então, vocês veem que a temperatura ela vai crescendo. Tá? A etapa da pirólise está ali no meio. Né? Nós temos, no caso, a volatilização, né? Nós temos a liquefação, né, do material, posteriormente a vaporização. Daí, durante a etapa de atomização, temos uma grande elevação de temperatura, onde o átomo vai se separar do seu cátion e do seu ânion em dois átomos de estado fundamental. E por último, a etapa de limpeza. O atomizador elétrico, né, versus o atomizador de chama. Então, o sistema de nebulização por chama desperdiça grande parte da amostra. O tempo de residência dos átomos na chama é curto. A chama é uma fonte turbulenta de atomização e muitos parâmetros devem ser controlados para a obtenção de resultados reprodutíveis. Apesar disso, o equipamento de chama apresenta melhor precisão nas medidas e análises mais rápidas com menor custo. O forno de grafite aquecido oferece uma alternativa atrativa para análise por absorção atômica. A sensibilidade desses métodos sem chama é alta, de 10 a oitava a 10 a menos 11 gramas. E o volume da amostra é na ordem de 5 a 10 microlitros, um fator relevante para a análise de fluidos biológicos e ambientais. Então, aqui, pessoal, quando a gente está trabalhando com fluidos, por exemplo, proteínas ou qualquer outro tipo de molécula biológica que vai ser, que tem a produção dela de forma muito complicada e muito cara, o método do atomizador termoelétrico ele talvez seja uma solução melhor. Tá? Amostras sólidas podem ser empregadas para análises também. Dentre as desvantagens do equipamento, pode citar menor precisão das medições, de 5 a 10%, maior efeito de matriz, deterioração do tubo de grafite e baixa repetitibilidade dos resultados. O monocromador deve separar a linha espectral de interesse das outras linhas emitidas na chama através da utilização de um prisma ou rede de difração, associados às duas fendas estreitas que servem para a entrada e a saída da radiação, no caso da câmara, né? Seja de chama ou seja do tubo de grafite.
O prisma, ou a rede de difração, irá decompor o feixe de radiação em discretos comprimentos de ondas com diferentes ângulos. Dessa forma, através da fenda de saída, é possível selecionar apenas uma linha de comprimento de onda desejado. Tá? Um princípio muito parecido com o monocromador lá do espectrofotômetro, mas aqui a radiação que está vindo não é a radiação só da lâmpada, mas também da própria fonte de chama também. Né? Então nós temos aí a radiação passando pela fenda de entrada, espelho colimador que vai refletir sobre a rádio de difração, a rádio de difração vai decompor a luz e através de um espelho regulável a gente vai fazer com que apenas um comprimento de onda atravesse a fenda de saída. Tá? Detectores. Os detectores encontrados nos espectrômetros de absorção atômica são fotomultiplicadores que consistem em um sistema compacto composto por um cátodo recoberto por uma camada sensível à luz e um ânodo que circunda o cátodo, fechados em um tubo de vidro mantido a vácuo. Então, o potencial do ânodo é positivo, alimentado por uma fonte externa. Na superfície fotossensível do cátodo ocorre emissão de fotoelétrons devido à incidência da eletromagnética com radiação HV, né, que é constante de Planck vezes frequência, a qual provém da fonte de radiação, é selecionada a fenda de saída do monocromador. Normalmente a superfície do cátodo deve ser constituída de um material que liberta elétrons mais externos facilmente de sua superfície. Os elétrons são então atraídos e acelerados até uma série de dinodos, que são dispositivos fotoemissores que amplificam o sinal elétrico. À medida que cada elétron se choca com um dinodo, provoca a saída de 2 a 5 elétrons a mais. Então, é por isso que a gente chama de fotomultiplicador. Um elétron vai produzir de 2 a 5 elétrons de emissão a mais. Tá? Sendo que cada um desses elétrons provocará a retirada de 2 a 5 para o próximo dinodo. Então, um processo sucessivo, você tem aí um crescimento exponencial. Tá? Um tubo fotomultiplicador contendo 12 dinodos pode provocar o deslocamento de aproximadamente de 17 milhões de elétrons, possibilitando uma corrente de 1 mA. A função da fotomultiplicadora, então, no caso, é óbvio, amplificar o sinal gerado da chama que vem. Tá? Então temos aí um bom desenho explicativo, né? Os dinodos e os pares de ânodo e cátodo, né? À medida em que você tem aí o aumento da emissão fotônica. Né? Então temos aqui também, gente, um esquema completo de toda a emissão, desde a absorção da radiação, né? A emissão da radiação via a lâmpada de cátodo, o chopper, a queima, né? A pirólise do soluto. Aí temos o monocromador, a fotomultiplicadora e o leitor de sinal. Agora a gente vai abordar, pessoal, as interferências desse processo. Tá? Interferência é qualquer efeito que modifica o sinal analítico sem que ocorra alteração na concentração do analito. As interferências na espectrometria de absorção atômica podem ocorrer devido a alguns motivos, dentre os quais podemos destacar interferência espectral, química, física ou devido à ionização. Então, discorrendo sobre, no caso aqui, as interferências químicas. Interferência química está relacionada principalmente com a formação de compostos estáveis que dificultam a atomização, como, por exemplo, determinação de cálcio na presença de sulfato ou fosfato. Ambos os cátions formam sais de cálcio muito estáveis e difíceis de serem decompostos pela chama. Para diminuir a interferência, utiliza-se um agente de liberação, ou seja, um composto que forme uma espécie interferente em um composto extremamente estável que permita que o analito de interesse esteja livre da solução. Tá? A determinação do cálcio na presença do fosfato, na adição do excesso de cloreto de lantânio, né, ou cloreto de estrôncio, a solução será analisada e produzirá a formação do fosfato de lantânio ou de estrôncio, no caso, né, com a liberação do íon de cálcio.
Outro fator de interferência química é a formação de compostos refratários na chama, pois são compostos que não se dissociam nos seus respectivos átomos constituintes, ou seja, não ocorre a desatomização do composto. Nesse caso, para diminuir a interferência, faz-se aumento da temperatura da chama, que conduzirá à formação dos átomos livres. Temos a interferência da matriz, né? Nós já falamos sobre matriz lá em espectrofotometria. Então, a interferência da matriz ela pode ocorrer quando a matriz ela apresenta constituições diferentes dos padrões. Então, para evitar o efeito de matriz, nesse caso, deve-se recorrer ao método de adição de padrão para determinar a concentração do analito no meio. Relembrando que o método de adição, a gente utiliza a própria amostra, tá? E a gente adiciona na amostra quantidades conhecidas de uma solução padrão do analito que a gente quer medir e o aumento respectivo do sinal obtido com diferentes soluções adicionadas, né, padrões adicionados a uma mesma quantidade de solvente, ele vai te dar aquele solavanco e fazendo a regressão linear para y igual a zero, vai te dar o valor da concentração em módulo negativo. Tá? Se vocês precisarem relembrar o efeito do método da adição, recomendo que vocês assistam novamente é, a aula de espectrofotometria. Tá? O caso da interferência por ionização, então a ionização dos átomos reduz a extensão de absorção. Esse tipo de interferência é comum para elementos com baixo potencial de ionização, metais alcalinos, alguns outros metais terrosos. E um exemplo, a quantidade significante de átomos de potássio são ionizados a temperatura de 2000 Kelvin, ou seja, lá na faixa dos 1730 graus Celsius. Tá? Esse fenômeno pode ser observado pela reação química baixa. Então, nós temos o metal que vai liberar o elétron, tá? E vai formar um equilíbrio químico. O procedimento para evitar a ionização consiste no uso do supressor de ionização, ou seja, a adição de uma espécie que apresente um potencial de ionização mais baixo em relação ao analito, que vai saturar o meio com elétrons. Tá? Interferência espectral. Então, a interferência espectral surge quando a absorção de uma espécie interferente é superposta à linha de absorção da espécie de interesse, ou quando duas linhas de emissão são muito próximas e o monocromador não consegue resolvê-las, já que a largura da linha dá raio de absorção de aproximadamente 0,005 nanômetros. Tá? Então nós temos o vanádio, ele tem aí um espectro de absorção no comprimento de onda de 380,211 nanômetros, e o alumínio está bem próximo. Tá? Então, de acordo com a precisão do monocromador, pessoal, isso pode vir a ser um grande problema. Tá? Então, vejam que vários deles, as diferenças espectrais são tão pequenas que se o seu monocromador não for preciso o suficiente, pode gerar interferência. Então, temos aí, né, listados níquel e antimônio, európio e cobre, manganês e galho, platina e ferro, cobalto e mercúrio, entre outros. Tá? Interferências físicas. Então, as interferências originam-se de alterações nas características físicas da solução, como, por exemplo, viscosidade, que altera a velocidade de aspiração. Quanto mais viscoso o material, menor a velocidade de aspiração. A tensão superficial, quanto maior a tensão superficial, maior é o tamanho das gotas e pior é a nebulização. E a temperatura. Para resolver essas interferências, deve-se retornar as características da amostra e dos padrões mais próximos do possíveis. Então, no caso, né, da resolução da viscosidade, já falamos, né, adicionar álcoois, cetonas e ésteres de baixo peso molecular. Tá? E no caso de tensão superficial elevada, adicionar um tensoativo que resolva o problema, né, tensoativo inerte, que a baixa tensão superficial aumente diminua o tamanho das gotículas. Tudo bem? Nós temos aí então um exemplo de curva de calibração. Então vejamos aí que nós temos 6 pontos construídos e temos uma concentração de cobre que pode ser lida através dessa curva, tá? De uma amostra. Então
a partir da construção da curva de calibração, a gente consegue fazer a leitura tanto gráfica quanto também matemática. Para mais informações de como fazer isso, também convido a vocês a reassistirem a aula de espectrofotometria, onde a gente fala sobre como que faz uma curva de calibração e como que a gente pode medir a concentração desse analito, tá bom? Então, quando não se conhece as características da matriz ou está se trabalhando com matriz complexa, pode-se recorrer ao uso do método da adição de padrão. Já falamos, né, sobre como que fazemos isso, né? Temos aí apenas um gráfico mostrando que fazendo a regressão linear para y igual a zero, o valor da concentração apresenta-se em módulo. Tá? Ali, no caso, vai apresentar um valor negativo, mas esse valor negativo, em módulo, ele vai apresentar o valor da amostra. Tá? Pessoal, então isso conclui a metodologia de absorção atômica. Tá? É uma metodologia que ela é interessante pela precisão. O equipamento ele é caro, então podem contar que empresas que tenham um grande capital, né, elas podem fazer uso desse aparelho, então é interessante a gente conhecer ele. Né? Fisicamente, a gente sabe que a análise dura poucos instantes, né? Mas fica aí toda a teoria desse conteúdo. E por hoje, então, é só. Um grande abraço para vocês. Façam as atividades que estarão disponíveis na plataforma e até a próxima.